o perispírito é massa energética e às vezes não bate com o campo energético da mamãe, ou seja, não tem uma tolerância, não tem uma aceitação. Isso pode ocorrer. É uma coisa bem complexa, estou só dando uma lembrada aqui, certo? Os universitários que por acaso quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade de falar, Silvio. Não, esse assunto é muito mais complexo. Muito mais. Fala de DNA, fala de tudo isso, ele é bem complexo. Sim. Não só o DNA, não só o DNA do corpo orgânico, mas principalmente o DNA espiritual. Esse é o que comanda a nossa existência material. Esse é que comanda, né? Então aqui existe uma conversa e tal, o papai está saindo de fininho, falando, estou afim, acho que não vou entrar nessa roubada não, né? E aí, preparado o projeto, aceito, papai, mamãe aceitou, eu estou de boa, vou reencarnar, os amigos espirituais, eles preparam, isso aqui a gente vê uma redução do corpo que era um adulto para no caso, até chegar um feto, né? Isso aqui figurativamente falando, não é que eu, né, reduza para um feto, é o meu perispírito que vai se moldando, ele faz isso para se moldar a célula ovo. Porque quando o esperma penetra na célula ovo e se forma o zigoto, ali o espírito já está tomando conta, está tomando posse. Porque se o espírito não tomar posse da célula ovo ou do zigoto, ele não vai, apesar de ele ter energia, apesar de ele se alimentar dentro do útero, ele não vai ter vida, né? Vocês já ouviram falar de várias situações em que o natimorto vive até 3, 4, 5, 6, 7 meses, nasce, como diz entre aspas, né? Nasce, mas não tem vida, né? Porque realmente houve uma rejeição de alguma maneira. E aqui um momento importante, importantíssimo, que eu acho que é quando, após a fecundação, depois que foi feita a fecundação, os técnicos, fecundação não, quando existe o relacionamento, né? O espermatozoide são milhões de espermatozoides, né? Aquele que já estava determinado na espiritualidade qual seria, ele é magnetizado pelos técnicos, dando vitalidade para ele, porque ali ele leva o genoma da minha encarnação. O que eu vou ser, se eu vou ser alto, se eu vou ser baixo, se eu vou ser gordo, se eu vou ser olhos azuis, verdes. Por quê? Que até isso, meus olhos azuis, meus olhos verdes, isso é genoma da mamãe e do papai. Não, isso é meu. O livro dos Espíritos fala, só me pergunte a pergunta, que não existe esse negócio de hereditariedade. Não existe, está no livro dos Espíritos. Cada um de nós, é evidente que nós temos a influência, evidente, temos a influência, né? Mas a partir de uma certa idade, eu começo a comandar o meu organismo. Já vem comigo as minhas doenças, ou as prováveis doenças. Fala, Messias. Mas a criança, quando nasce, não tem os traços genéticos? No caso do DNA, parte do pai, parte da mãe? Sim. Ele tem a parte genética, onde as células, né, que tem que ter a soma das duas, né? Os cromossomos são... Só que acontece, nós temos uma coisa chamada miose e mitose, né? Mitose e miose, sabe o que é, né? Quando a célula morre, nasce outra, morre e nasce outra. Faltei nessa aula. Hã? Faltei nessa aula. Não, então, mas existe uma coisa chamada apoptose. O que é apoptose? A apoptose é o seguinte, eu já reencarno morrendo. Ou seja, eu nasci, já estou morrendo, todo dia estou morrendo. Porque primeiro que o tempo está vindo, né? E as células, elas são, isso que é miose e mitose, o que é? As células, elas morrem e deixam suas filhas. Morre e deixa suas filhas. Morre e deixa suas filhas. Cada órgão, ele tem uma quantidade de tempo. Por exemplo, o fígado, se eu não me engano, acho que é 3 meses, a cada 3 meses ele vai mudando a célula, né? E a pele é 1 ano, e assim por diante. Ou seja, depois de 1 ano, nós somos outra pessoa. Depois de 1 ano, eu sou outra pessoa. Já morreram quase todas as células, entendeu? Então, todo o genoma do meu pai e da minha mãe, ele está sendo diluído.
sendo diluído. Aí vai falar assim, mas peraí, como é que... eu não vou explicar, mas posso até depois falar sobre isso, que senão... É assim... Mas peraí, mas minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, minha irmã tem diabetes, meu irmão tem diabetes, eu fui no médico e ele disse que isso é genético. Eu não tenho diabetes. Como é que isso acontece? Os médicos falam isso, né? Das doenças genéticas. Isso. Tem médicos que não acreditam na parte. Sim, sim. Tem conhecimento sobre isso. Sim. Eles falam muito. Mas por que isso acontece? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Nós somos moldados pelo corpo mental. O corpo mental é o que comanda as minhas emoções, meus sentimentos, meu comportamento, né? Então, o corpo mental, ele molda o perispírito. O perispírito é o quê? É a nossa forma, não é? Então, é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Tinha uma fábrica. Eu tinha uma fábrica e era muito tirano com meus funcionários. O meu filho trabalhava na fábrica, era meu sócio, meu diretor, não sei do quê. Então, o meu padrão de comportamento era esse. Era ganancioso, orgulhoso, não sei o quê. O meu filho concordava comigo. Entendeu? Então, ele criou um padrão mental. A minha esposa não concordava, mas era omissa, né? Porque... aquela história. A minha filha concordava, ela me financeira, não só concordava, como ela me roubava, entendeu? Então cria-se um padrão mental, que Emmanuel chama de campos mórficos, que são esses campos mórficos que determinam o meu campo à minha volta, meu padrão genético, meu padrão vibracional, entendeu como é que funciona? Então, aí eu fiz um monte, um alarde. Automaticamente, como eu estou tomando atitudes que comprometem o meu campo mental, o meu perispírito, eu vou gerar enfermidades. Concorda que as enfermidades são provocadas pelos nossos maus comportamentos e maus pensamentos, principalmente maus pensamentos e sentimentos? Então, eu criei um campo... Eu estou falando de diabetes, estou relacionando com ela só para dar exemplo, que eu nem sei se seria isso. Então, eu criei enfermidades. Não é isso? Existe uma coisa chamada, na psicanálise, chamada fidelidade emocional. O que é fidelidade emocional? Eu compactuo com meus pais, com os meus afins, aquilo, seja certo ou seja errado. Entendeu? E com isso eu vou estar saudável ou doente, como eles. Então é isso que, na realidade, essa genética, é lógico que a medicina ela é positivista, né? Mas na realidade essa genética é que vai me informar e me formar, as minhas células. Por isso que eu digo que, vocês já repararam às vezes que... Fala, Silvio, pode falar. Não, eu não queria te cortar, eu estava esperando. Não, mas pode. Não, eu ainda fiquei em dúvida quando você falou do padrão, por exemplo, dos olhos azuis. Eu nunca vi um casal que tem o pai e a mãe olhos azuis e a criança nascer com olhos castanhos. É verdade. Do jeito que você falou, verdade. dá a impressão de que não, eu quis não dizer, existe essa correlação. Não tem, exatamente, não tem nada a ver. É por isso que eu não sei se eu interpretei mal, porque eu quis dizer justamente ao contrário. Eu acho que o que ele quis dizer, talvez ele tenha falado de outra forma, mas eu acho que as características físicas o DNA mantém, não tem como, né? Dificilmente você vai ver um casal de um homem e uma mulher altos e provavelmente sejam altos. A probabilidade de tenha um filho que sejam altos também. Pode acontecer que não, porque na natureza nada é 100% garantido. Sim. Né? Mas com relação às doenças de cada um, ou como é que se diz? O tipo de características psicológicas de cada ente dessa família, aí é o espírito, né? Isso. Aí é a carga de cada um, né? Perfeito. Por exemplo, meu pai era diabético, meu irmão tem pressão alta e eu, graças a Deus, não tive nenhuma coisa nem outra. Não, antes fosse. E o meu pai... Inteligente. Dizem que sim, mas eu não tive nenhuma nem outra, em compensação eu tive uma terceira. Né? Então, eu acho que aí cada um tem a sua carga... Genética, né? Não digo nem genética, eu digo carga... de problemas físicos sim, tá. que você necessita na sua caminhada. Sim. Né? Agora, com relação ao DNA, a carga genética,
Eu acho que não tem jeito. É o espermatozoide junto com o óvulo que geram o corpo que você necessita para sua encarnação, como dizem vários livros, realmente é preparado conforme a sua necessidade. E aí sim, eu acredito que a espiritualidade, raciocínio meu, posso até estar errado. Aí sim, eu acho que a espiritualidade vai procurar o casal que melhor sabe. Porque certo. A minha encarnação não deve ter sido preparada. Eu estou com 58 anos, a minha encarnação não foi preparada com 58 anos atrás. Sim. Minha encarnação pode ter sido preparada há 158 anos atrás. Perfeito. Né? Perfeito. Então, lá, 158 anos atrás, a gente falou, qual vai ser o casal que melhor se adapta, quais os espíritos que vão se colocar à disposição de receber esta criatura, com certeza. Né? E quais as características físicas que ele vai precisar ter para a caminhada dele, entendeu? Então, não, é perfeito. Se eu não tiver Não, foi perfeita a colocação. Só para complementar o teu raciocínio sobre o campo mental, o que eu enxergo, o que eu aprendi, né, vamos dizer assim, é que como você deu o exemplo do dono da fábrica, esse campo mental ele conseguiu passar para o filho, para a filha e para a esposa não. Então esse campo mental pode gerar doenças que você tem para o seu filho. Sim, mas não, eu entendi o que você falou, mas assim, ele entrou no teu campo mental, então ele está com aquela tua formação mental. Mas é assim, como é que funciona? Funciona assim, sempre, isso é lei divina. Sempre eu tomo as decisões. Eu não sou o próprio, na pergunta, essa eu sei, 459, quando os espíritos falam assim, que uma nuvem de espírito me acompanha, e muitas vezes são eles que me induzir, ou seja, tentar te mandar, mas se eu falar não quero, não vou, não faço, isso é uma lei imutável, sabe, irrevogável. Então é assim, eu estou exatamente onde eu me coloquei. Eu me coloquei aqui. Enfermo ou não, enfermo, saudável ou não saudável. Ah, mas meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, meu pai não sei o que, essas influências não existem. Porque, ainda ontem, na palestra eu comentei sobre isso. Nós temos, os nossos pais, são sim referências. São referências sim. Do que fazer e do que não fazer. Não é isso? Porque aquilo que eu vi no meu pai, que não está no meu padrão vibracional, aquilo que eu vi no meu pai, que não está no padrão vibracional, não está dentro da minha, digamos assim, moralidade e até da minha intelectualidade, eu vou respeitar meu pai, mas não vou aceitar. Entendeu? Agora, só que às vezes a gente utiliza isso como uma forma de escape. Né? A gente culpa os pais por algumas coisas, mas somos os únicos responsáveis, fala. Uma vez também fizeram uma entrevista com 2 gêmeos. Um era alcoólatra e batia na mulher. Aí o cara falou assim, vem cá, mas por que você bebe e ainda bate na mulher? Ele falou, porque eu vi meu pai fazendo isso. Aí teve outro gêmeo que não bebia nada e tratava a mulher com mau carinho. Aí ele falou, vem cá, por que você não bebe e nem bate na tua mulher que nem o teu irmão? Porque eu vi meu pai. Porque eu vi meu pai fazer isso. Quer dizer, os dois viram, só que um pegou as atitudes do pai e veio para ele, e o outro rechaçou. Legal. E sobre genética, minha mãe teve 3 filhos, né? Teve 3 filhos, 2 meninas e eu. Para a sorte das minhas meninas, das minhas irmãs, não tem nada parecido comigo. E nós somos 3 pessoas diferentes. Estatura, sabe? A cor, talvez uma herança, não sei explicar. A minha irmã do meio é mais morena, a minha irmã é clara, mas não tem nenhum traço meu. Né? E eu sou muito parecido com meu pai. O pessoal fala que eu sou a cara do meu pai. Mas é aquela história, até a genética às vezes dá um golpe na gente, né? Então é isso aí, ele indica para que aquele esperma que já está no projeto chegue até o útero. Aí essa parte também é muito bacana, que eu acho, quando vai haver o relacionamento do homem com a mulher, evidentemente estamos falando de um casal e tal, né? Eles fazem isso, eles blindam a casa e não entra ninguém, porque a gente sabe que nós temos companheiros, às vezes, que não nos querem bem, e principalmente quem vai reencarnar, né? Porque na hora da reencarnação, é que eu falo, reencarnação, gente,
é coisa para um seminário. Até um dia, ano que vem, vamos propor isso aí, de fazer um seminário, nós três, sobre isso. Porque a reencarnação, cara, é uma coisa lindíssima, maravilhosa. Eu sou fascinado, eu vivo fuçando essas coisas, porque é tanta... Oi. O capítulo A Reencarnação de Sigismundo, só ele já daria um seminário. Nossa, maravilhosa. Desencarnação de Dimas. Desencarnação de Dimas. Eu também arrepio. É uma coisa assim, eu fico fascinado com a reencarnação, eu fico fascinado. E eles, o que eles fazem? Eles blindam, porque o reencarnante, por exemplo, nós já temos, o papai e mamãe já tem os adversários, né? Já tem os adversários da outra, que já se acostumaram com ele, alguns já desistiram de encher o saco, vão esperar uma outra oportunidade. Tem os do dia a dia, que também, como tem mais do que fazer, às vezes lá dá uma folga pra gente, dá uma trégua. Agora, o cara vem com tudo. Os caras, não, tu não vai reencarnar. Alguns vêm assim, ó, não, tu não vai reencarnar não, tu vai se safar? Vai nada. Não vou deixar tu se safar. E fica azucrinando o cara até na última hora, e às vezes até no útero, às vezes é permitido. Olha, cai fora, desiste, não vale a pena. Olha o que tu vai passar, tu vai querer passar tudo de novo, cai fora, estava tão bem aqui em cima, né? Vulgarmente falando, estava tão bem aqui em cima, cara, para com isso, cai fora, não entra nessa, roubada, tu já errou uma vez, vai errar de novo, porque eu te conheço. E às vezes é lógico que tudo isso tem, né? Você vai lá, ele vai lá e desiste. Na terceira, quarta reencarnação, ele fala assim, não quero brincar mais, e cai fora, entendeu? É lógico que nós estamos falando daqui de 30 bilhões de espíritos, 8 encarnados, cada um, né? Dentro do seu projeto reencarnatório, isso aí não é regra. Também não podemos esquecer que mesmo o espírito ainda durante a gestação, ele já está com o espírito protetor. Sim, não, mesmo lá, né? Não, mesmo lá. Acontecer, para que tudo funcione. Sim. Ele, na realidade, ele está já até lá no projeto, que quando foi feito o projeto reencarnatório, ele estava lá. Inclusive, ele nos avisa. Ele fala assim, olha, é o seguinte, tu está falando que tu vai fazer tudo aquilo que vai dar certo. Cuidado, né? Eu vou te dar uma força, mas cuidado, eu te conheço. Tu tem a tendência de fazer isso. Então, cuidado, vê se tu me escuta. Se tu não me escutar quando estiver encarnado, se tu não for médico, que nem o Messias e o Silvio, que são ótimos médicos, quando você dormir, lembre de mim, que eu vou estar te esperando para te bater um papo. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente cai e vai para outro lugar, né? Então é isso aí, gente. Dúvidas? Alguém comentou alguma coisa? Os universitários querem falar alguma coisa aí? Agora isso aqui, ó. Fecundação in vitro. A ciência auxiliando no projeto reencarnatório. Aqui eu sei que vai ter uma coisa que eu gosto, né? Que é polêmica, né? O FIV, fecundação in vitro, é utilizada quando há um dos parceiros ou ambos inférteis, né? Infertilidade ou esterilidade. A fecundação da célula, ovo, é feita em laboratório e posteriormente transferida para o útero da futura mamãe. Tá bom? Até aí, tudo bem, né? A gente já conhece sobre isso. Esse processo é feito com inúmeras células ovo, excedente e que forem fecundadas. Ou seja, eles fazem a fecundação de várias células. Existem os doadores de espermas, né? E doadoras de óvulo. Então eles fazem um monte de fecundação. Fecundou, pronto, está fecundado. Tá certo? Olhou, beleza, fecundou, bacana. Então, para não morrer, vamos congelar. Então eles vão lá e congelam, aguardando o pretendente. Tá certo? Também existe alguns casos que a mulher é fértil, o homem o esperma do homem, estou falando alguns casos, né? Que o esperma do homem não tem força e energia para chegar no útero da mulher. Então ele morre antes. Aí ele pega o esperma do homem e faz a fecundação um do outro. Eu estou falando aqui daqueles que são estéreis, nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois tem condições. Porque vi várias situações, eu falei isso aqui, porque essa aqui é um pouco mais complexa para vocês entenderem no final o que eu quis dizer, tá? Aí eu quero perguntar para vocês,
Se é na concepção do espermatozoide com a célula ovo que o espírito se acopla tomando posse do zigoto, tá certo? Que é quando do zigoto vem o feto, assim por diante, para iniciar o processo reencarnatório. Quer dizer, então, que ele ficará congelado, preso à célula ovo? Não. Deu a pergunta? Não. Fala, Messias. Não, eu acredito que se a gente voltar lá, isso é uma opinião minha, não sei se eu estou certo ou errado. Se a gente voltar anteriormente, quando você estava falando, quando um casal se prepara, mais assim, quando o casal está lá, os dois juntos na casa e acabam tendo uma relação, e é dessa relação gera um óvulo fecundado, tá? Eu acredito que, e essa fecundação já estava no processo, né? Já estava, eu não estou conseguindo lembrar a palavra, mas já estava preparado no projeto. Preparado o projeto para uma reencarnação, ok. In vitro, né? Quando é feito em laboratório e as células, o espermatozoide com o óvulo é fecundado, depois congelado, fecundado e congelado, fecundado e congelado, na minha concepção, não. Aí é só uma questão biológica. Sim. Tá? Biologicamente o zigoto está lá, mas não tem espírito. Silvio, acoplado a esse espermatozoide, a esse zigoto, porque o espírito não ia ficar preso lá. Tá guardando aí no deixa eu ficar aqui quietinho. De boa, hoje fica de boa aqui. Já teve uma vez uma palestra no centro, aqui no centro, eu não sei há quanto tempo atrás, mas era sobre esse mesmo assunto. Deve ter sido eu. Acho que eu estava aqui eu até procurei no celular, mas eu não consigo lembrar o nome da obra. Eu tenho ela em casa, não li toda, do Divaldo Pereira Franco, que ele fala justamente sobre essa revolução tecnológica da época de geração de bebês de proveta. De proveta que nem fala, vitro, né? Não, de proveta é até mais fácil. Eu acho assim que o que eu acho que pega é isso aí, ó. Né? Porque todas as obras que você vai, todas sem exceção, eles dizem que o espírito se reencarna na concepção, né? Na concepção. Eu para mim a concepção mais importante é aquela lá em cima. Quando o papai fala assim, aceito ali, é uma concepção. Uma concepção é um acordo, né? Eu acho que porque essa que nem o Messias falou, leva 30, 40, 100, 150 anos, 200 anos, nem é para ser encarnação, eu estou me preparando para a próxima encarnação. Essa não, eu sei que você não quer, mas dá para outra encarnação você ser meu pai e minha mãe, vocês dois aí? Vou pensar, porque não dá para te aturar de novo, não. Então, vou pensar daqui a 200 anos que eu vou fazer ou não, mas é que a gente precisa, né? A gente precisa reencarnar. Tá, vou pensar, dá um tempo aí, vamos pensar. Então, pode ser feito isso, né? Minha querida, você quer comentar? Não, eu concordo que é algo material. Essa concepção in vitro. A concepção in vitro é algo material e só vai haver o espírito reencarnante, ele só vai tomar conta dessa célula depois que for colocado no útero dessa mulher e tiver ali segurinho. Depois vai embora. Agora, se não for o caso, se esse zigoto também não tiver uma energia o suficiente para poder desenvolver, aí vai ocorrer o aborto espontâneo. Perfeito, é isso mesmo. E aí eu coloco até uma outra questão. E se não fosse para existir a FIV? Foi bom você falar que eu ia comentar sobre isso, porque depois disso aqui eu ia falar sobre isso. Então tá, que milagre. Porque pode ser, é que eu falo, gente, eu tento ser o mais, assim, aberto possível, né? Pode um espírito ficar preso? Pode. Não pode. Acho que é assim, Newton, você afirma que pode? Não afirmo. Mas eu digo que sim, não. Eu digo que não, também não. Porque eu não sei. Que não Messias colocou bem, de repente, o cara tem que passar por isso, por um motivo qualquer que eu desconheço,
Porque, que nem eu falei, são 8 bilhões de encarnados, sei lá o que cada um precisa fazer ou precisa passar, né? Eu, na minha visão, estou com todos vocês, eu acho que não tem ninguém preso ali no congelamento, né? Se tiver alguém, é uma rara exceção. Eu acho assim, na minha visão. Ah, mas vem sei lá, um espírito lá, vem o espírito de Jesus falar com o Messias ou com o Silvio, que estão mais perto que comigo. Comigo ele não vai falar mesmo que não tem jeito, né? Fala assim, ó, não, você está enganado. O cara ali está com problema, ele realmente está preso no congelamento, porque tal. Beleza, entendeu? Para mim é uma exceção, né? Uma exceção, tá? Então que nem o Messias colocou bem, pode ser, né? Pode ser. O que nós falamos, né? Vocês falaram. Pois esse processo requer concepção espiritual atrelada ao projeto reencarnatório, ou seja, isso tudo está lá. Ele já sabia que ia ter que esperar um tempo para poder reencarnar, porque papai e mamãe, por motivo qualquer, né? Talvez por um motivo qualquer, não vão poder ter filho, porque esses dois não ter filho é uma expiação de quem? Dos dois, do pai e da mãe. Do pai e da mãe como do bebê. Então, mas eu estou de carona, porque eu quero reencarnar. Só que eu preciso reencarnar com ela, no ventre dela. Mas ela não tem encarnação, sei lá por que motivo, não sei o quê. Então ela tem que valorizar, entendeu? Valorizar ser mãe nessa. Mas eu preciso me acertar com ele. Né? Nem é com ela, meu negócio é com ele. Preciso me acertar, eu estou fazendo um teatro aqui, tá? Não é que todo caso é assim. Preciso me acertar com ele. E ela vai ter um filho dele. Entendeu como é que é? E ele poderia ter um filho, de repente, fora do casamento com ela. E se ele tiver um filho fora do casamento com ela e ela engravidar, eu não vou ser o cara que vai encarnar nela, não. Minha visão, tá? Por quê? Porque esse projeto pertence a ela. E o projeto dele é com ela. E o meu projeto é com os três, com os dois. Tá, gente? Isso aqui é o que eu falo. Está escrito algum livro? Deve estar. Tem 1 milhão de livros por aí. Mas é uma visão particular minha. Entendeu? Assim, estou fazendo um teatro aqui. Então, eu preciso que ela engravide. E eu estou sabendo que não vai demorar, não vai ser assim. Eles vão estar juntos, casados, vai levar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos para eu poder estar no útero dela. Não? O que vocês acham? Não é possível? Possível. Né? Você ainda vai falar sobre aquele assunto que eu comentei? Ou é no próximo slide? O quê? Se não fosse para ter FIV. Que o quê? Se não fosse para existir a FIV, a esterilidade como expiação. Ah, tá. Não. Quer comentar? Não. Então, aí eu fiquei pensando assim, eu estava pesquisando aqui com o Silvio, né? O livro que ele falou do Divaldo é Transição Planetária, do Divaldo. E aí me veio a ideia, e se a esterilidade do casal for uma expiação? Como você disse, um dos dois, em uma outra encarnação, cometeu excessos, ou teve muitos filhos e abortou, entendeu? Ou teve filhos e abandonou, quer dizer, não tinha amor por aquelas crianças, né? E de repente nessa encarnação vem os dois estéreis. Eu não vou estar no projeto de vocês. E a adoção como ato de amor? Como é que é? E a adoção como ato de amor. Beleza, já sei o que você vai falar, beleza. O casal veio estéril por uma expiação deles. Sim. Tá? E aí, qual seria a forma mais complexa de você amar uma criança do que amar uma criança, que, entre aspas, que não é gerada por você? Né, que não foi gerada pelo casal. Uma adoção como um ato de amor. Entendi. Né? Claro que a ciência evoluiu e criou a FIV. Né? Mas e se não fosse para existir a FIV? Legal. Como a gente brincou uma vez, e se Jesus não tivesse sido crucificado? É assim, aí tem duas situações, né? Esse problema de vocês dois, digamos que no mundo espiritual, tudo que eu estou falando aqui é conjecturas, né? E eu no mundo espiritual, eu estou querendo que os dois sejam meus pais, eu preciso. Eles não querem, estão relutando há 3 encarnações, 4 encarnações, 5 encarnações, e eu estou desesperado pedindo para reencarnar. Porque a gente sabe que o projeto reencarnatório é individual, não é coletivo. Ele se torna coletivo em função de todos, mas é individual. Eu tenho que correr atrás do meu prejuízo.
Concorda? Eu quero reencarnar, não tem jeito. Bom, então nessa encarnação não vai dar. Vamos ver que se daqui a 4, 5 encarnações a gente volta. E eu estou sem pai e sem mãe lá no mundo espiritual. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu quero encarnar, preciso encarnar. Nem que eu encarne nos pais diferentes. Vou até aumentar aqui no meu teatro. Num pai diferente. E depois de encarnado, eu vou procurar os dois para resolver o problema com eles. Aí, chega o meu mentor e fala assim, tem um casal aí que está tentando ter filhos e não consegue. Tem uma fila grande que eles estão querendo encarnar, porque, né? Mas é o seguinte, eu posso tentar jogar uma conversa no Ministério da Reencarnação, que eu conheço o cara lá, e eu estou brincando, porque eles não fazem isso, né? E de repente dá uma força para você. Não tem jeitinho, né? Dá um jeitinho. Não tem isso é coisa minha, tá, gente? Não é coisa da espiritualidade, não. E aí ele consegue que eu encarne, tá certo? E eu vou ser amado, né? Protegido. Mas eu vou ter o quê, gente? Aquele famoso vínculo de que tá faltando algo em mim. E eu vou começar a cair fora. A pergunta é, eles sabem disso? Sabe, Messias? Vocês vão ser avisados. Esse camarada aí, ele precisa ir lá. Porque nada é feito sem a nossa consciência. Mas assim, pegando esse exemplo aqui, eu vim hoje para criar polêmica, né? Mas pegando esse exemplo aí, você me disse que a encarnação é individual. Individual. Né? Então você tinha que resolver uma questão comigo, no exemplo que você deu, né? E eu sou casado com a Suzy. Então, o planejamento seria que, de alguma forma, a Suzy engravidasse para que você nascesse meu filho, né? Mas, por algum motivo, como você disse, não rolou. Não teve jeito. Eu e ela, a gente ficou reticente, não quisemos ter filhos. Mas você tem a sua... Você não tem só a questão comigo. Não, sim. Você tem a sua questão. A minha pessoal. Não, e você tem a sua carga que você tem que... O teu boleto que você tem que acertar. Sim, claro. Entendeu? Então, a espiritualidade fala, olha, não tem jeito, não vai ser agora, mas você vai encarnar porque você precisa resolver outra questão. Entendeu? Não necessariamente você vai me procurar ou vai... Sim, a gente pode até se esbarrar em alguma situação e, tipo, a gente tem uma certa... afinidade ou não, né? Mas não quer dizer muita coisa. E aí você segue a sua caminhada. Em uma outra oportunidade, talvez eu e ela, nessa encarnação, a gente tenha evoluído de alguma forma com essa questão, tenhamos sentido falta, por exemplo, de ter filho, mas a gente não estava preparado para adotar. Sim. Também não quisemos fazer o FIV, porque na minha cabeça, mas o filho não ia ser meu. Sim, entendeu? sim. Uma série de questões. Né? E aí ficou para uma próxima. Então, mas o que... Puxa, bacana ver você pensando. Porque a gente refletir. Que eu falo, tudo é reflexão, tá? Não estou afirmando nada. Então é mais ou menos assim, O que comanda, que nem eu falei, a reencarnação é individual e intransferível. O que comanda as minhas necessidades? O quê? A minha consciência. Talvez eu tenha sido um crápula com ele. Tá? Fui ao mundo espiritual e percebi que eu fui um crápula com ele. Mas eu, dentro da minha concepção, eu não devia fazer isso com ele. Mas eu vou lá e justifico. Mas ele também, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você é alguém que está me incomodando. Porque eu acho que não... É eu que decido assim. Se a minha consciência... Minha consciência fala, caramba, eu não... enquanto eu não resolver um problema com o Messias, eu não resolvo. Não vai, a minha vida não vai andar. E o cara que está no mundo espiritual está enchendo o meu saco. Mas eu não estou nem ligando para ele, porque meu foco é esse. Tipo o Divaldo Franco, com máscara, né? Que ele tinha um problema com ele no finalzinho, a gente sabe, depois de 40 anos. Mas o que comanda, o que decide o que é melhor para a gente, pode ser até pior, né? Porque às vezes a gente acha que é melhor e está entrando uma roubada. Somos nós. Você está entendendo como é que é? Agora, o que eu comentei é que acontece muito isso, a gente pode ver isso, é tipo assim, crianças nascerem num casal, útero, pai e mãe, e de repente negarem. Chega no começo vai negando, chega a 17 anos e cai fora. E vai constituir outra família em outra situação. Entendeu como é que é? Por isso que eu falo, é uma complexidade muito grande.
Mas é legal o que você falou, eu concordo plenamente com o que você disse, né? Concordo plenamente com Não, e a questão da FIV, da fecundação in vitro, ainda tem uma outra questão, que talvez, essa aula já não daria para terminar, né? A gente teria que... Mas, normalmente, eu presto serviço para uma clínica que faz, né? E eles, como está ali no texto, né? São colocados de 3 a 4 embriões. Sim. Por isso que várias vezes, quando se faz FIV, a mulher tem gêmeos, trigêmeos, até quadrigêmeos. Sim. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Olha a estatística qual é. Não, a média... A estatística sim, mas eu fico pensando, como é que foi isso planejado lá? Quer dizer, eles prepararam... Mas é planejado. Não, porque é planejado. Cara, aí... Planejamento não todo, né? Você não planeja só as 4 crianças. Não. Você não planeja só as 4 crianças que são quadrigêmeos, você planeja também o casal que está recebendo os 4. Sim, é um planejamento em conjunto. Né? Isso é um todo. Se os 3 planejados ou os 4 com a criança seriam, aí já totaliza 6, não forem um conjunto de uma obra só, não encaixa. Exatamente. Inclusive, até queria dar um palpite na opinião anterior, quando vocês estavam falando do projeto, né? Tanto de quem está encarnando como do casal. A gente precisa entender também que não há uma obrigatoriedade, também não dá para consumir todo o planejado seu para se melhorar numa encarnação só. Opa! O que você vem trazer... Às vezes é meio. Não chega nem a meio, é muita coisa, meio, tanto que nós precisamos, imagina, chegar no 5º nível. São centenas de encarnações que nós temos que passar, então você vai melhorando um pouquinho a cada momento, né? E na hora que você chega numa encarnação, não, eu quero encarnar com esse casal, porque eu quero que, se não dá, que nem vocês falaram que é estéril o casal, né? Não dá, muda o planejamento do espírito que está para reencarnar e vai tratar outro assunto. Até porque, uma das coisas que a gente sempre fala, quando você carrega rancor de alguma situação que você está encarnado agora e leva para uma outra encarnação, não quer dizer que você vai resolver na próxima. Sim, com certeza. Você resolve no momento adequado que você precisa resolver. Então, o planejamento do reencarnado, ele depende de muitos fatores e pode ser que não dê naquela hora, parte para outra, resolve outra coisa e depois volta para ver se dá para encarnar de novo com esse casal que está levando o seu próprio planejamento. Uma hora esse casal pode não ser mais estéril. Não, então o detalhe em cima disso tudo. Eu posso ter, olha só, por isso que eu falo que a reencarnação é uma coisa maravilhosa. Porque assim, no mundo espiritual existe uma adaga que ela vai entrando devagarinho, enquanto você não se livrar, chamada remorso. Que é isso o que nos define, o nosso leme, o nosso prumo é o remorso. Porque a gente só muda quando dói. Quando a gente fala que dá o remorso, eu quero mudar. Então no mundo espiritual eu prometo tudo, quero resolver tudo. E os nossos amigos espirituais falam assim, cara, não vai dar certo, eu te conheço, não vai dar. Não. Aí ele, não, mas o que eu quero. Faz assim, ó, se tu fizer só isso aqui, eu vou te dar um negocinho só, tua reencarnação vai ficar, só isso? Tu tá de brincadeira. Se eu tiro de letra, só isso, eu vou virar santo, eu vou voltar santo. O problema é a pastilha do esquecimento. Exato. Você reencarna, você não lembra de tudo que você e é o que ele, fazer. exatamente. E aí é livre-arbítrio. Então, hoje a aula de livre-arbítrio e o estado interior do espírito. Exatamente, a tendência, né? Porque sabe o que nos faz mal? Sabe o que nos corrompe? São as nossas tendências. Porque assim, eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Caramba, por que eu fiz isso? Você está entendendo como é que é? A minha consciência sabe que eu estou errado. Então depois eu falo assim, por que eu fiz isso? Você está entendendo? E os amigos espirituais falam assim, cara, é assim, lembra, isso você falou perfeito. Tipo assim, lembra, tu prometeu tudo isso, né? Lembra que você vai esquecer. Mas lembra também que eu vou estar do teu lado. Lembra de mim, eu vou estar do teu lado. Se não for através dele, porque eu vou influenciar ele, porque ele vai ser um grande amigo teu,
você vai ter 2 mestres do seu lado para te orientar. Se você não escutar os 2 que sabem o que é melhor para você, às vezes, eu vou estar em desdobramento, em sono, te aguardando para conversar contigo. Mas a decisão sempre será sua. E sabe o que é pior disso tudo, gente? Que eu acho que é pior? É que eu venho com um projeto reencarnatório, não faço uma coisa que eu prometi e volto com 2 ou 3. Que eu criei e não estava no meu projeto. Isso é a pior coisa que tem. Uma outra coisa, amigo, na hora que nós chegamos, pensamos que chegaremos ao plano espiritual, achando que já viramos santos. E não viramos santos, nós continuamos... Principalmente se for médio, né? Esse processo de desenvolvimento. Só que fica fácil porque nós enxergamos o que fomos e o que temos que ser. Aí fica fácil, você vira puritano. Mas não quer dizer que você é puritano, você também está falhando, às vezes, nas coisas que você quer programar. Falando que você pode acontecer, que vai fazer, vai acontecer, se eu quero, então toma esse esquecimento e você vê com as suas tendências. A tendência que você falou. A tendência é muito forte. Exato, isso é básico do orgulho. A tendência é muito forte. Eu posso ter uma tendência de ser uma pessoa boa. É uma tendência, está em mim. Isso aí é mim. Eu sou. Porque assim, eu sou e eu estou, né? Deixa eu ver essa. Eu sou e estou. Eu sou, nós somos amorosos, fraternos, solidários, justos. Nós somos, porque somos a imagem somos a imagem e semelhança de Deus. Somos. Mas estamos orgulhosos, vaidosos, rancorosos. Por quê? Invejosos. Por quê? Porque na realidade nós somos frágeis emocionalmente e eu acho que usamos isso como uma forma de preenchimento emocional. Bora lá então, gente, a média de sucesso é de 25 a 35. A média de reprodução assistida é de 40 e de 50 a 60% entre tentativas. Gerando normalmente é gerado 4 embriões, que nem ele falou, o Messias falou bem, são 4 embriões, aí para tentar que um dê certo. Às vezes dá os 4, né? Aí não tem jeito, né? A barriga solidária, tá? Barriga de aluguel. Vocês já sabem o que é, né? Aquela mulher que se oferece. Já houve casos que a mãe se ofereceu para ter, porque viu o desespero da filha e também não queria tirar da família. Ela podia e se ofereceu a casos, isso aí, vários casos, eu não trouxe porque é longo, né? Tá vendo? Coloquei aqui, A barriga solidária é quando se resolve o processo dentro da família ou amigos, muito próximo, não havendo nenhum envolvimento de ordem material, e sim de solidariedade, afetividade e amor entre os envolvidos, entre os encarnados e principalmente o reencarnante, tá? Agora, tem a barriga de aluguel de grana. E aí, como é que fica? Eu sei que não dá tempo, mas também está acabando. Acho que essa é a última coisa. E aí, como é que fica a barriga de aluguel que envolve o processo de interesse material? Na visão espírita, é uma questão de ética e moral, quando envolve ganhos financeiros, principalmente para quem aluga a barriga, espera-se que é vender o filho, né? Porque na realidade é o que ela está fazendo. Tá? Então, aqui deixa eu ver, que está meio ruim de enxergar aqui. Deixa eu ver se consigo ver. Legalmente, o Conselho Federal de Medicina determina. Na resolução 2294 de 2021 determina que seja regida por contrato de compromisso. Entendeu? Então eles aceitam que a medicina aceita isso, mas espiritualmente isso é de boa o cara receber. Eu não entendo que o aluguel da barriga interfira no processo reencarnatório, porque isso é uma coisa material. Por exemplo, nos Estados Unidos, o aluguel da barriga é perfeitamente natural e legal. Aqui só pode ter a barriga solidária. Não há o aluguel de... Eu não sabia. Não há. Só nos Estados Unidos. Eu não acho que deva ser uma coisa para polemizar isso, porque é uma forma daquele ser reencarnar. Sim. Não importa como. Se é certo ou errado, dentro da lei de cada país, não é.
Se é certo ou errado em questão espiritual, aí é uma coisa que cabe aos envolvidos. Que cabe aos envolvidos. Claro. A concepção em si, a reencarnação desse ser, independe disso. Independe disso. É mais uma, no meu ver hoje, é mais uma questão ética material nossa aqui, que não interfere com o reencarne desse Não, ser. é assim, o que eu estou dando aqui é exemplos, tá? É exemplos, isso, ou seja, por exemplo, mesmo essa mulher que cobrou para... existe uma atenuante, tudo na vida é atenuante, você sabe, né? Tudo por que isso está acontecendo? Qual o motivo está acontecendo? Agora, queira ou não queira, nós estamos falando aqui didaticamente, né? Não estamos julgando, nada disso, só didaticamente. Esse espírito que cedeu, como cedeu? Né? O que foi comentado. Você é minha amiga, eu preciso de um filho, você fica a barriga do aluguel para me dar essa satisfação. Agora, você vendeu a sua barriga, o aluguel, você tem que receber um dinheiro para isso. Às vezes, o casal nem tem esse dinheiro, corre atrás, vende carro, não sei o que para ter. Como isso é visto? Né? Como é visto? Qual é o comprometimento? Isso é o que eu falo, mas não é não estou julgando aqui, não estou julgando. Estou comentando até onde isso dentro, qual é a consequência. Porque a palavra é só essa, qual é a sua consequência? Não é moral ou imoral, não é isso não. É a consequência para essa mulher. Casais homossexuais que sim, adotam. Que se beneficiam de barriga de aluguel para poder terem um filho próprio. Sim. Continuamos. O caso esse aqui é para encerrar, né? A adoção, a fecundação, né? Newton, só para te falar uma coisa, independente na questão lei moral, terra, não se discute que nem você falou da questão moral. Deixa quieto, cada um tem a sua concepção, sua inteligência para discernir. Acabou, Messias. Mas na questão reencarnatória, inclusive a mãe que está servindo de aluguel também está no processo aí. Todos nós. Então, o processo continua. Cada um está tendo sua aprovação, o processo continua. Então, isso aí acho que não é discutível. Que a coisa é assim. Concordo. E tem que ser. É um ensinamento para a mãe de aluguel, para o casal e para a criança que está vindo. E se vier a saber que foi gerado por outra pessoa que não é os pais que cuidam da guarda dele, é um processo. Não, eu concordo plenamente com você, não é uma questão de moral ou imoral, não é isso não. A gente está comentando, não é moralidade ou imoralidade, não é isso, que nem dá para a gente julgar sobre isso. E outra coisa, com relação ao que você disse, que é um projeto reencarnatório, não existe reencarnação sem projeto reencarnatório, não tem. Até mesmo, sei lá, aqueles que abusam, não sei o quê, tudo está no projeto de um de outro. Como? Não sei, também não sei explicar, porque não tenho nem noção disso aí, mas tudo que nos acontece está dentro do nosso projeto reencarnatório, tudo. Concordo plenamente com você. Não tem a mãe que se arrepende, né? Sim. Ela vende a barriga dela para ser de outro, mas quando chegar na hora ela não quer dar o neném. Tem. Ela claro. se apegou tanto que aquilo é dela, ela não quer, e ela tem o direito. Não sei na lei, porque como ela assinou um contrato, eu não sei, mas ela tem o direito, né? Sim. Ela é a mãe. Não, eu concordo. Pelo que eu entendi. É que eu falo, aqui, vê bem, o que eu estou expondo é para a gente refletir, não estou dizendo que é certo, nem tenho condições de dizer que é certo e que é errado, mas para a gente refletir, porque não é situações que existem, situações que existem. Essa semana, eu estava lendo um artigo que fala que não é só o pai e a mãe que querem. Aquele bebê, ele fica lá procurando um tempão para ver a barriga que ele quer entrar, a família que ele quer entrar. Então, quando ele entra naquela manhã, ele fala assim, essa é minha mãe. E ela vai sentir ele e vai falar, não, esse é meu filho, eu não vou dar ele para ninguém. Você tem razão. Não é? Perfeito. Eu acho. Não sei. Não, perfeito. Isso aí. Aqui... Fala, Messias. Faz a chamada para a semana que vem, porque a semana que vem é adoção ou... você tirou. Não. Adoção ou fecundação assistida, qual a diferença? Qual a diferença? Vai ser Adoção um mote legal para a semana que vem. Se existe alguma diferença, é isso? Um mote legal para a semana que vem. E é bom a gente depois até pesquisar,
Porque, pelo que eu entendi da Suzy falar, eu acho que a barriga, entre aspas, aluguel, aqui no Brasil, ela é permitida, eu acho que desde que não haja remuneração. Ah, tá. Porque ali tem o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina regula essa... É porque eu coloquei isso aqui, ó, eu tirei da... a Lei 2294 de 27 de maio de 2021. Existe determina essa lei. que seja regida por contrato de compromisso. Então, assim, é um contrato de compromisso onde a pessoa se compromete... Sim, eu entendi. Mas não deve... Viu, Susana? Mas sem Eu fins entendi, financeiros, acho eu entendi assim, que esse contrato de compromisso pode ser... Eu entendi, não estou dizendo que é porque eu não me aprofundei, tá? Pode ser remunerado. Agora, você disse que não, tudo bem, entendeu? Então, eu não me aprofundei. Não conheço. Eu sei que existe uma documentação... Até por isso que eles permitem, na hora de fazer a inseminação, que seja uma pessoa da família, para evitar qualquer problema futuro. Irmã, mãe, prima, tia, agora amiga, eles... Não.